Os shopping centers também estão fechados, por conta desse mesmo decreto. Mas a Associação Brasileira de Shoppings, Centers, enviou uma carta ao prefeito Marcelo Bellinati apresentando uma proposta de reabertura. O Rafael Sanches volta ao vivo conosco trazendo essas informações. Rafa, muito bom dia para você. Tem uma posição favorável, Rafa, porque a gente também tem que analisar no contexto geral, tantos shoppings que dá tantos empregos, para os nossos londrinenses, para o povo paranaense, vamos falar agora aqui, porque por conta desse decreto estadual. E o pessoal deve estar sofrendo uma barbaridade também, porque tem de loja dentro de shopping que precisa daquele dinheirinho ali para se manter e por enquanto continua fechada ainda. Pois é, né, Cid? E até por isso que você, como você já adiantou, a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, encaminhou essa carta ao prefeito Marcelo Bellinati, pedindo a reabertura dos shopping centers, que no Brasil hoje representam cerca de 2,7%, quase 3% do PIB, e aí geram 3 milhões de empregos diretos ou indiretos. Nessa carta que eles encaminharam ao prefeito Marcelo Bellinati, eles apresentam inclusive um plano para essa reabertura, são 2 fases. A gente ter uma tela para destacar um pouco alguns desses itens destacados por eles nestas 2 fases de reabertura. Por exemplo, em uma primeira fase, alguns dos itens, por exemplo, seriam a operação de exceção aí de abertura de cinemas, entretenimento, atividades para as crianças, que não funcionariam ao contrário das lojas, Restaurantes, praça de alimentação funcionariam principalmente como delivery e take-out nas 2 primeiras semanas de reabertura. Ainda a estimulação para que sejam utilizadas as máscaras e também que sejam desinfectadas as mãos com álcool gel, sejam lavadas com água e sabão. Todo esse procedimento que a gente já está acostumado, que a gente está tomando nesse período de coronavírus. Onde fosse possível também, eles isolariam áreas do shopping para facilitar os controles das operações, sem impactar a segurança dos empreendimentos. Outro ponto ainda dessa primeira fase seria rever a escala dos funcionários das lojas, sem que a segurança ou que a produtividade sejam comprometidas. Seria possível ainda, segundo essa carta da Abrace, que nessa fase existissem funcionários que estivessem se recuperando da doença, inclusive. E se fosse o caso, manteria-se os grupos de índice, os grupos de risco, em home office. Já numa segunda etapa, já depois de um mês, 2 semanas a um mês de reabertura, a gente teria outras ideias, também, outros itens levantados pela Abrace, que seriam, por exemplo, a manutenção da utilização de máscaras e desinfecção de álcool gel e lavagem de mão, manter essa frequência da desinfecção das áreas públicas, como o interior e também painel de elevadores, corrimãos, essas áreas onde o pessoal mais acaba frequentando. Também manter a desinfecção de escritórios, manter a disponibilização de dispensers de álcool gel. Já aí, na questão de restaurantes e praças de alimentação, monitorar a reabertura e o funcionamento deles para que seja observada a separação, distanciamento de mesas, tanto aí nas praças de alimentação, quanto inclusive dentro dos próprios restaurantes. Outro item ainda desta carta da Abrace seria atividades promocionais para serem realizadas nos shoppings, como eventos monitorados e desenvolvidos gradualmente, voltando gradualmente e normalmente com uma certa cadência, podemos dizer assim, às atividades normais dos shoppings. O prefeito Marcelo Bellinati se manifestou recentemente dizendo que não compete à prefeitura esta reabertura, definir pela reabertura tanto de shoppings como inclusive das academias, que a gente falou agora há pouco, tanto que o Fernando Madureira, que é vereador, foi buscar lá no governo do estado esse pedido, foi fazer esse pedido lá no governo do estado, porque os municípios não podem se sobrepor a uma decisão que é estadual. Essa carta aí da Abrace é assinada pela maioria dos shoppings. Aqui em Londrina são 2 shoppings que pertencem a essa associação, Uma gerência de um desses shoppings não quis se manifestar nesse momento. A gente tenta contato com a gerência do outro shopping da cidade que é afiliado à Abrace. E lembrando também, Cid, que nesta tarde o governador Ratinho Júnior vem a Londrina fazer uma visita, inclusive, às instalações do hospital de campanha do Hospital Universitário e deve ser
ser questionado sobre essa situação. Se realmente deve autorizar a reabertura de academias, como a gente falou mais cedo, e mais especificamente dos shoppings, que é a que a gente está tratando nesse momento. 2 setores que pedem a reabertura e que, se houver essa retomada de atividades, devem ser retomadas com várias restrições, claro, em manutenção, né, em prevenção a esta pandemia de coronavírus que a gente vive, Cid. Beleza, Rafa, obrigado aí pelas informações, né? Já mais de um mês que esses shoppings estão fechados aqui na cidade de Londrina, né? Em todo o estado do Paraná, e o prejuízo para esses empresários é simplesmente gigantesco, né? Gigantesco. A gente não tem como mensurar para vocês aqui, a não ser eles mesmos, né? Você imagina, nós temos aqui pelo menos 3 shoppings aqui na cidade, né? Os mais conhecidos, né? Temos na Zona Norte, Zona Leste, região Sul também, outros menores aqui no Anel Central, mas que dispõe de diversas lojas no interior destes shoppings. As diversas lojas, com pequenos empresários ali que já pagam caro nos aluguéis desses pontos, e esses empresários estão tendo que pagar sem ter condições de trabalhar. Claro que eles vão ter toda uma discussão entre a gerência do shopping também e cada um desses empresários para ver se vão continuar pagar o aluguel caro, que a gente sabe que é, ou se vai parcelar o aluguel, ou se vai diminuir, ou se não vai pagar por conta do comércio fechado. Mas, meu amigo, a verdade é uma só, se não vender, se não abrir o shopping, não tiver como vender, não tem como manter o estabelecimento aberto. Não tem como continuar pagando funcionário se não está recebendo receita. Ah, Cid, mas daí você já está mudando o posicionamento com relação à abertura? Não, gente, nós entendemos os dois lados, deixar bem claro. Se já abriu o comércio com todas essas medidas de segurança, talvez, reabrindo shoppings, com o mesmo tipo de medida de segurança, a gente consiga evitar a contaminação. O que não pode, é igual a imagem que eu vi, e a informação que eu obtive de Santa Catarina, que reabriu o shopping, meu amigo, virou um formigueiro lá, que daí aí quebra a perna da gente, né? Aí a gente bate aqui, faz de tudo, conversa com o prefeito, fala com o governador do estado, tentando uma solução para ajudar, mas se a população não ajudar também a auxiliar, aí fica difícil. Imagina amanhã, hoje o governador fala, então beleza, ó, vou baixar o decreto aqui, vão reabrir todos os shoppings do estado do Paraná. Daí chega no final de semana, vira aquele formigueiro dentro do shopping, um do lado do outro, sem máscara, todo mundo metendo a mão em qualquer lugar, ninguém se preocupando com a higiene, aí não vai ficar uma semana aberta. É isso que você tem que colocar na tua cabeça. É conscientização nesse momento. E eu fico bem triste mesmo de ver a situação desses profissionais aí, porque tem muita gente parada, sem trabalhar também, por conta das lojas fechadas em shoppings aqui no estado do Paraná.